Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é esse: identificando fatores de risco para os riscos S. A gente já vai explicar o que é isso, né? Lembrando que esse tema dos riscos S, né, e dos fatores de risco para os riscos S, é parte do tema mais geral sobre longo prazismo, né? E esses temas todos, essa discussão toda, é um livro que eu gosto de recomendar. É esse aqui, ó, Avoiding the Worst: How to Prevent a Moral Catastrophe, do Tobias Bauman, que trata, é um dos poucos livros, né, que trata desse assunto dos riscos S, vale muito a pena ler, tá? Então, o que são fatores de risco e qual a importância de identificá-los, né? Bom, por que fatores de risco entra nessa discussão sobre riscos S, né? Porque uma das objeções à preocupação com o futuro e longo prazo é a dificuldade em se estimar as consequências de longo prazo de cada decisão, né? Quanto mais longo prazo, mais coisas estão em jogo, mais difícil estimar as consequências de cada decisão. Por exemplo, né, é difícil avaliar como que cada intervenção afetaria os riscos S, né? Isto é, como a gente viu em outros vídeos, né, riscos S são os riscos de sofrimento de magnitude astronômica no futuro. E por que é difícil avaliar como é que cada intervenção afetaria os riscos S? Porque tem inúmeros riscos S possíveis, né? E o futuro é bastante incerto, né? Porque depende das decisões de muitos agentes aí ao longo do tempo. Mas uma saída possível para essa dificuldade é tentar investigar fatores de risco. Fatores de risco não são eles próprios riscos S, mas eles aumentam muito as chances ou a severidade dos riscos S. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, o conceito de fator de risco, ele não é usado simplesmente para tratar da questão dos riscos S, ele é amplamente utilizado já na medicina, por exemplo. Por exemplo, fumar, não fazer exercícios e má alimentação não são, em si, problemas de saúde, mas aumentam muito a probabilidade de várias doenças. Então, para a gente saber que é bom evitar esses fatores, não é necessário saber como é que vai ser a trajetória de saúde de cada indivíduo. Mesmo que o futuro de cada indivíduo seja bastante incerto, é bom a gente prevenir esses fatores de risco. Então, similarmente, a gente pode tentar identificar fatores de risco para os riscos S e também tentar identificar medidas que evitariam esses fatores de risco. Então, para a gente saber que é bom prevenir esses fatores, não precisa saber exatamente como vai ser o futuro. Essa é a grande vantagem de trabalhar com fatores de risco. E, assim como na medicina, os fatores de risco para os riscos S não necessariamente fariam o risco S se materializar, mas aumentariam muito as chances disso ocorrer. Então, se a gente consegue identificar esses fatores de risco para os riscos S, então a gente pode planejar intervenções eficazes para reduzir um amplo leque de riscos S, prevenindo esses fatores. Então, vamos ver alguns exemplos disso a seguir. O primeiro fator de risco são as visões de mundo que desconsideram os seres sencientes. Primeiro, né, os riscos S eles só existem porque existe desconsideração por seres sencientes não humanos, né, que são os tipos de seres mais desconsiderados de todos os seres. Né? São os seres sencientes que não pertencem à espécie humana. E essa desconsideração resulta, por exemplo, em demanda por produtos e serviços cuja produção prejudica os seres sencientes e resulta também em indiferença pelo sofrimento causado. O consumo de animais é um exemplo. Né? Essa desconsideração resulta também em indiferença ao sofrimento que os seres sencientes padecem em decorrência dos processos naturais, né? Que é o que ocorre com a situação dos animais que estão na natureza, como nós vimos em outros vídeos. Né? E essa desconsideração provavelmente também resultará em desconsideração por seres sencientes não biológicos, caso vierem a existir. Né? Então, esses seres vão ser discriminados se vierem a existir, tanto porque não são humanos, quanto também porque não são biológicos, não seriam seres vivos. Né? Estariam, por exemplo, em meios digitais, mas seriam também capazes de sofrer. Bom, a raiz dessa desconsideração por seres sencientes não humanos é a prevalência de valores antropocêntricos e também a prevalência de valores ambientalistas, como, por exemplo, a veneração pelo que é natural, né? Em vez da prevalência da preocupação com seres sencientes em geral. Como a gente viu em vários outros vídeos, né? Os ideais ambientalistas são diametralmente opostos à consideração pelos seres sencientes, porque são fundados, né, os ideais ambientalistas,
na consideração por entidades não sencientes. Uma dessas entidades são os processos naturais. Então, a veneração pelo que é natural também é aí um entrave, né, a consideração pelos seres sencientes. Bom, outro fator de risco para os riscos S é a tecnologia avançada, mas esse é um fator que tem uma faca de dois gumes, né? Vamos ver já sobre isso. Bom, por que ele é um fator de risco para os riscos S? Né? Porque muitos riscos S só são possíveis por conta de novas tecnologias e também devido ao fato de que o progresso tecnológico é geralmente muito mais rápido do que o progresso em ética. Quando chega a começar a ter discussão em ética sobre se certa tecnologia deveria ser usada ou não, ela já está sendo usada há muito tempo. Né? Então, vamos ver dois exemplos de risco nesse sentido. Né? Primeiro, a colonização espacial, se vier a ser praticada, ela pode multiplicar vastamente a população de seres sencientes que estariam sujeitos tanto às decisões dos agentes quanto aos processos naturais. Como a gente viu, né, em outros vídeos, os processos naturais já tendem a maximizar a quantidade de animais que nascem só para sofrer e para morrer prematuramente, independentemente de ação humana. Então, só para a gente ter uma ideia, né, existe entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas em nossa galáxia e entre 100 bilhões e 200 bilhões de galáxias no universo. Sem colonização espacial, o sofrimento ficaria limitado ao da Terra. Né? Pelo menos o que a gente sabe. Né? Que já é enorme, mas seria minúsculo comparado ao que poderia surgir se fosse enviada a vida para outros planetas, por exemplo. E dois, a capacidade de criar seres sencientes digitais, se isso vier a ser possível no futuro, poderia resultar em quantidades enormes de sofrimento por conta da desconsideração por seres sencientes não biológicos. Então, é por essa razão que a tecnologia avançada pode ser aí um fator de risco enorme para o surgimento de riscos S. Entretanto, aí por isso que eu falei que é uma faca de dois gumes, né? A tecnologia também pode ser usada para reduzir o sofrimento. Né? A tecnologia também oferece oportunidades para a redução do sofrimento. Então, a solução parece que não é interromper o progresso tecnológico, porque se fosse interrompido o progresso tecnológico, isso impediria o surgimento de riscos S causados por humanos, mas não impediria os riscos S naturais, que surgiram dos processos naturais, nem impediria os riscos S causados por outras civilizações, caso essas civilizações existam. E também faria não haver tecnologia para impedir esses outros riscos S. Então, parece que a saída não é impedir o progresso tecnológico, e sim direcioná-lo de modo a prevenir os riscos S, e para isso precisa, né, de consideração, divulgar a consideração pelos seres sencientes, e por aí vai. Bom, um quarto fator de risco para os riscos S é a falta de prevenção adequada de riscos S. E essa falta de prevenção adequada pode surgir principalmente pelos seguintes fatores. Primeiro, falta de esforços para reduzir os riscos S, falta de vontade de reduzir esses riscos. Né? A gente só pode fazer progresso em prevenir os riscos S se houver pessoas o suficiente se importando com isso. Tá? É claro, isso não quer dizer que seja necessário muitas pessoas focando nisso. Mesmo que poucas pessoas trabalhem para prevenir os riscos S, essas pessoas podem tentar compromissos com outras pessoas que têm outros focos para implementar medidas de baixo custo para prevenir os riscos S. E também pode-se focar em tentar fazer com que pessoas que possuem mais recursos ou que possuem mais poder ou mais influência passem a querer prevenir os riscos S. O impacto dessas pessoas pode ser muito maior do que o impacto em conjunto de muitas pessoas que têm poucos recursos, pouco poder ou pouca influência. Então, basicamente, o que isso está querendo dizer é que não necessariamente precisaria de um número enorme de pessoas trabalhando em prevenir riscos S para que esses sejam efetivamente prevenidos. Bastaria que tivesse pessoas, um número X de pessoas, mas que essas pessoas tivessem bastante recursos, poder ou influência. Tá? Mas não é só isso, precisa saber como prevenir os riscos S. Então, a gente vai tratar disso a seguir. Outro fator de risco, então, para os riscos S são esforços equivocados ou ineficazes para reduzir os riscos S. Então, isso, né, vai em direção àquilo que eu falei, que não basta ter a vontade de reduzir os riscos S, tem que ter também
o conhecimento sobre como reduzi-los. Né? Então, ter a vontade de reduzir os riscos S não é o bastante. É preciso que nossos esforços sejam bem planejados para que não sejam pouco eficazes, ineficazes ou mesmo contraproducentes, ou seja, que aumentem a probabilidade de um risco S se concretizar. Então, alguns riscos, né, em relação a isso são: primeiro, se a proposta de redução dos riscos S ficar associada a ideias muito controversas, pode haver uma forte rejeição a essa proposta. 2. É possível que os decisores relevantes venham a querer prevenir os riscos S, mas as instituições políticas sejam ineficazes ou haja problemas de cooperação em nível político. A gente vai tratar disso em outro vídeo. Tá? 3. Pode ser que os decisores não percebam certo risco S nos estágios iniciais e, quando perceberem, já seja tarde demais. É por isso que essas questões, né, precisam ser discutidas o quanto antes. Outro fator de risco para o risco S é a polarização, em termos políticos, né, conflito e hostilidade na sociedade. Esse é outro fator também que a gente vai tratar num vídeo separado, porque tem vários detalhes interessantes para a gente tratar sobre isso. Bom, há maior probabilidade de riscos S ocorrerem se houver um alto grau de hostilidade entre os agentes futuros. Né? Mais do que tem agora, ou pelo menos tanto quanto tem agora. Por quê? Porque a polarização em larga escala deixa pouco espaço para reflexão sobre risco S ou sobre qualquer outra coisa, né, sobre questões éticas em geral, e deixa pouco espaço para compromissos mútuos. Né? A polarização também tem o potencial de resultar em conflitos e até mesmo em guerras, o que aumenta as chances de riscos S agenciais, que são aqueles riscos S onde os agentes almejam produzir o sofrimento, onde o sofrimento não é apenas um efeito colateral ou instrumental para se alcançar outra meta, onde o sofrimento é almejado por si, né? Que é o caso das guerras, por exemplo. Então, outro fator de risco para os riscos S é a segurança insuficiente contra agentes malévolos. Né? E esses agentes, eles colocam sérios riscos quando alcançam posições de poder. Né? O que eu estou chamando aqui de agentes malévolos? São aqueles agentes que têm como meta produzir o sofrimento. E isso, né, é aumentado por traços de personalidade, como, por exemplo, psicopatia, sadismo, né, narcisismo, maquiavelismo e por aí vai. Né? E então esses agentes colocam sérios riscos quando alcançam posições de poder. E não é incomum que esses agentes estejam em tais posições, porque eles possuem geralmente um desejo forte pelo poder, esses traços de caráter geralmente estão associados a esse desejo, e esse tipo de personalidade dá muitas vantagens nessa busca pelo poder, porque passa por cima de todos os outros. E esses riscos são aumentados se esses agentes tiverem acesso à tecnologia avançada, algo que é bastante provável que venha a ocorrer no futuro. E por último, né, isso não é um fator de risco adicional para os riscos S, mas é a interação entre vários fatores. Né? E essa interação entre vários fatores de risco aumenta a probabilidade de um risco S se concretizar, mas a interação entre as várias formas de preveni-los também aumenta as chances de preveni-los. Vamos ver um pouco sobre isso agora. Então, os fatores de risco interagem entre si. Por exemplo, a polarização, em termos políticos, aumenta as chances de indivíduos malévolos chegar ao poder. Aumenta os riscos de conflito e por aí vai. Se isso acontecer, se um indivíduo desse tem muito poder, é provável que impeçam os esforços para se prevenir os riscos S, porque indivíduos com esse traço de caráter almejam que haja mais sofrimento. Por sua vez, a tecnologia avançada, que é outro fator de risco, poderia multiplicar os danos causados por agentes malévolos, e assim por diante. Então, assim como no contexto médico, as catástrofes têm maior probabilidade de ocorrerem se vários fatores de risco coincidirem, do que se ocorre apenas um deles. Bom, analogamente, um fator de risco pode ser mitigado por um conjunto de circunstâncias favoráveis, ou seja, aquelas estratégias que preveniriam fatores de risco, se elas ocorrem simultaneamente e em conjunto, aumentam as chances de prevenir os fatores de risco. Por exemplo, a tecnologia avançada é muito menos preocupante se existem esforços adequados para prevenir os riscos S. Da mesma maneira, se não ocorre colonização espacial, o sofrimento estaria limitado ao sofrimento da Terra, que já é enorme, mas, né, seria um grãozinho de areia em comparação do que poderia surgir com a colonização espacial. E assim por diante. Né? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver
sobre as estratégias para prevenir fatores de risco para os riscos S. E aí a gente vai ver que tem dois tipos principais, né? Que são as estratégias amplas e as direcionadas, né? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.